Olá, meninas e meninos. Hoje eu vou falar de mitologia grega, mas não é uma historinha específica. Vou falar da importância da mitologia através dos tempos. Olha só, a mitologia começou na oralidade. Na antiguidade, a oralidade era predominante entre os gregos e todos os povos, né? Só posteriormente é que essas histórias que eram passadas de pais para filhos é que foram compiladas em textos. Isso em todas as histórias da humanidade, né? Atualmente, esses mitos são tratados como parte da literatura grega. Mas como poderíamos definir mitologia grega? Ela é definida como um conjunto de mitos ou lendas pertencentes aos habitantes da Grécia Antiga. Faziam parte até da religião que os gregos professavam e praticavam. Faziam parte até não, principalmente da religião. Olha só, essas histórias eram sobre a vida dos deuses e heróis. Essas histórias falavam sobre a origem do mundo, sobre os seus cultos, rituais. E hoje, todas essas histórias são preservadas como mitologia grega, que além dessas histórias ou lendas, foram também preservados através de hinos, poesias, poemas, etc., etc., por autores do século V a.C. Com o avanço da pesquisa científica do século XIX e XX, as evidências arqueológicas nos dão detalhes que estão presentes em inúmeras decorações e inúmeros artefatos. Olha só, a mitologia grega exerceu grande influência na cultura em geral. E seu patrimônio está presente no nosso idioma, na astronomia, na psicanálise, na antropologia, etc, etc. Olha só quantas palavras estão no nosso idioma que vêm da mitologia grega. Alimentos afrodisíacos que inspiram o desejo sexual. Vem de Afrodite, a deusa do amor. Minha vida é uma odisseia, uma aventura. Vem de Odisseu, aquele que demorou tanto e passou por tantas aventuras para chegar na sua ilha de Ítaca, o Odisseu. Eco, o eco, quando se repete o som, era uma musa, era uma ninfa que foi castigada porque falava demais e foi castigada. Morfina, aquele remédio que se toma quando as dores são insuportáveis. Vem de Morfeu, o deus dos sonhos, porque tomando morfina tem aqueles sonhos. Ó, muitas e muitas palavras estão na nossa mitologia, no nosso idioma. Na astronomia, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, constelações, está presente. Os nomes foram inspirados na mitologia. Psicanálise, já falei que Jung se aprofundou muito na mitologia e todos os psicanalistas vão pegar inspiração. Então, vou dar exemplo de duas síndromes que foram inspiradas na mitologia: complexo de Édipo e complexo de Electra. Lembra do complexo de Édipo? Quando a menina é apaixonada pelo pai, tem assim um período curtinho da infância da criança e tem muito amor tem aversão pela mãe e adora o pai. E tem o complexo de Electra, que é o contrário, que a menina tem amor pelo pai e tem aversão pela mãe. Bom, a antropologia, nossa, os antropólogos fazem comparativo entre os antigos e os atuais. Então, é um campo fértil para a antropologia, tá? Bom, a mitologia também serviu para educar não só as crianças, mas os adultos, através dessas histórias, desses cultos. Olha só, Hermés, ou Mercúrio, tá? O deus dos comerciantes, era um mensageiro. Ele era cultuado também, tá? Pelos comerciantes. Porque como ele era além de ser o mensageiro dos deuses, ele era considerado o deus dos comerciantes. Então todos os comerciantes o cultuavam para ter melhores vendas.
Então, cada cidade naquela época, na antiguidade, tinha um deus para ser venerado. Por exemplo, Apolo era cultuado em Delos, em Delfos. Hoje, Delfos é uma moderna cidade com um grande e famoso sítio arqueológico, que hoje é patrimônio mundial da Unesco. Lá em Delfos, onde tinha o templo de Apolo, eram realizados os jogos píticos. Lembra de Pítico? Vem de Piton, aquela cobra que andava atrás da mãe dele quando ela estava grávida. Então, as pitonisas viraram as suas sacerdotisas, inspiradas nessa cobra que ele matou. E tinham os jogos píticos, lá onde Apolo era cultuado, tá? E os prêmios eram recebidos no oráculo de Apolo, tá? Bom, os jogos píticos começaram no século 6 a.C. e vieram antes dos Jogos Olímpicos, que eram praticados em Olímpia e dedicados ao deus Zeus, tá? Bom, agora eu vou falar de uma obra, uma magna opus de Luís Vaz de Camões, um português que escreveu os Lusíadas, que é considerado uma das grandes obras da humanidade. Foi publicado em 1572. E a obra inteira cita a mitologia grega. Muitos deuses, muitas forças da natureza mandadas pelos deuses, tá? Forças hostis e benéficas. Enfim, nos Lusíadas, os deuses estavam em ação, tá? Só uma parte. O Camões, ele foi publicado os Lusíadas em 1572. Repara, no Renascimento, quando houve o renascer da cultura greco-romana, tá? Então, foi em pleno Renascimento que surgiu os Lusíadas de Camões, que é cheio de citações de deuses da mitologia, tá? Bom, o que trata os Lusíadas? A viagem de Vasco da Gama para chegar às Índias, tá? Que foi o primeiro que contornou a África e chegou às Índias, que era onde tinha as especiarias, onde estavam os produtos mais queridos naquela época, que davam mais lucro. Bom, e até então ninguém tinha descoberto o caminho marítimo para chegar às Índias, era pelo Mediterrâneo. Bom, olha só vou dar uma parte. Os navegantes portugueses resolveram querer chegar às Índias contornando a África, tá? Então, ficaram muitos anos contornando a África e fundando pontos de abastecimento. Só que chegavam no fundo da África, no sul da África, e havia tempestades de navios. Quantos navios foram fundados com tempestades terríveis? Então, era até chamado Cabo das Tormentas. E quem deu esse nome, Cabo das Tormentas? Bartolomeu Dias. Quando chegou lá, ele viu essas tormentas, o nome de Cabo das Tormentas. Mas ele conseguiu passar, enfrentou. Em 1488, Bartolomeu Dias, conseguiu ver que era só se afastar da costa e chegaria no Oceano Índico, tá? Aí ele voltou para Portugal, explicando, né, essa sua descoberta, tá? Mas o rei morreu, aí demorou mais 10 anos até que o rei Dom João mandou Vasco da Gama com 4 embarcações, 170 homens, para fazer o caminho completo para chegar às Índias, passando pelo Cabo das Tormentas, que ele agora deu Cabo da Boa Esperança, tá? Então, Vasco da Gama, em 1497, saiu de Portugal. Repara, Bartolomeu Dias passou o Cabo em 1488, só que não chegou às Índias.
Vasco da Gama, praticamente 10 anos depois, é que saiu de Portugal para fazer todo esse roteiro para chegar às Índias, tá? Com 4 embarcações, tá? Bom, agora eu vou falar dos Lusíadas, que fala de toda essa aventura para chegar às Índias pelo Oceano Atlântico, passando pelo Índico. Segundo Camões, a obra de Camões, houve uma reunião de deuses no Olimpo para decidir o destino dos navegantes portugueses. Então, uns deuses foram a favor dos portugueses e outros foram contra. Olha só, Baco, lembra de Baco, Dionísio, na Grécia? Ele se opõe. Ele não quer que os portugueses cheguem às Índias. Ele age para diminuir a glória dos portugueses. Netuno, que é o Poseidon, deus dos mares, também se opõe. Porque senão, se eles conseguem chegar lá, ninguém vai ter mais medo dos mares. Ele era deus dos mares, dos oceanos. Bom, agora quem era a favor da expedição dos portugueses, segundo Camões, nos Lusíadas? Vênus, que era Afrodite, deusa do amor. Marte, que era o Ares, o deus da guerra. Então, quando houve essa divisão, o Júpiter, que é o Zeus, deus dos deuses, ele usa o nome dos deuses em Roma, que eram dados em Roma, tá? Então, Júpiter, que era o Zeus, né? Tá? O que ele faz? Ele é a favor das grandes embarcações dos portugueses. Então, manda Mercúrio, que é o Hermes, o deus mensageiro, a Melinde, lá na Índia, para que os portugueses fossem bem recebidos. Então, ele manda um mensageiro, fala, vão chegar aí os portugueses, uma esquadra, quero que sejam bem recebidos, né? Segundo a mensagem de Júpiter, ou Zeus. Bom, Netuno, que é o deus dos mares, tá? Ele está contra, mas ainda não se manifestou. Aí recebe a visita de Baco, o Dionísio, que o convence a ser contra os portugueses. Porque se eles conseguissem chegar às Índias, os homens, a humanidade, ia perder o temor dos mares. E Netuno, o Poseidon, ia perder seu prestígio. Ele tinha que amedrontar os navegantes. Então, ele se convence, e quando a esquadra de Vasco da Gama passa em determinado lugar, Netuno manda muitos ventos, que avaria os navios. Foi assim uma tormenta terrível, mas ninguém morre, porque eles são ajudados por 2 deuses. Aliás, por Vênus, a deusa do amor, Afrodite, e pelas Nereidas. As Nereidas, aquelas jovens filhas de Nereu e Dóris, também ajudaram, né, no resgate e nesses grandes ventos, nessa grande tempestade. Então, as embarcações ajudadas por Vênus e pelas Nereidas conseguem passar para chegar em Melinde, tá? E chegaram, quem chegou às Índias, trouxeram muitas especiarias. Isso é a história. Vou mudar um pouquinho do assunto. Esse Cabo das Tormentas, eu não falei que depois foi chamado Cabo da Boa Esperança? O próprio Bartolomeu Dias, disse que havia muitas tempestades, que era muito difícil passar do Oceano Atlântico para o Índico, porque ali aquele cabo era terrível, todos os navios afundavam, né? Olha, segundo Camões, nas suas Lusíadas, olha que ele fala, que o cabo tinha sido um gigante chamado Adamastor. Então, vou falar antes de existir esse cabo. Tinha um Adamastor, que era um gigante, que se apaixonou por Tétis. Lembra de Tétis? A Nereida, que acabou casando com Peleu, que era a mãe do Aquiles, mas isso é outra história. O Adamastor se apaixona por Tétis.
a Nereida, mas ela não corresponde a esse gigante. Então, o que Adamastor andou perseguindo a Nereida, a Tétis, andou perseguindo e ela não queria nada com ele. Então ele diz assim, não vai pelo amor, vai pela guerra. Então resolve partir para a guerra, com muito ódio, porque ela não correspondeu ao seu amor, Adamastor. Então, Peleu, o marido da Tétis, quando viu que ele estava perseguindo a mulher, que estava cheio de ódio, que ia acontecer algo muito ruim, o que é que Peleu fez? O marido da Tétis transformou num cabo, numa rocha, que foi depois chamado por Bartolomeu Dias de Cabo das Tormentas, extremo sul da África. E ele é que não deixava ninguém passar, afundava os navios, porque ele era o cabo, mas tinha sido Adamastor, tá? O cabo fica, como eu falei, no sul da África, entre o Atlântico e o Índico. Então, olha só, ele ficou ali até que Bartolomeu Dias disse assim, é só afastar do cabo que a gente consegue chegar no Oceano Índico, tá? Então, para Camões, o cabo era o Adamastor, que, por vingança, afundava todos os navios, tá? Então, fala muito do Adamastor, eu não vou contar agora os Lusíadas, que é um livro bem grosso, mas é muito interessante. Voltando à história, 1488, Bartolomeu Dias, tá? Consegue contornar o Cabo das Tormentas, que depois o rei chama de Cabo da Boa Esperança. Olha só, Vasco da Gama saiu de Portugal em 1497, com 4 navios e 170 homens, e chega às Índias em 1498, e volta para Lisboa em 1499. 1500, Pedro Álvares Cabral, com 13 navios e 1.500 homens, sai de Portugal com a missão de chegar às Índias e trazer mercadorias e especiarias. Só que no meio do Atlântico, ele dá uma viradinha e descobre o Brasil. Para terminar a aula, olha só, lembram do Bartolomeu Dias, né? Ele, quando o Vasco que contornou o Cabo das Tormentas, então ele é conhecido na história, dobrou o Cabo das Tormentas, mais tarde chamado Cabo da Boa Esperança. Esse Bartolomeu Dias foi na frota de Cabral em 1500, comandando um navio. Só que ele foi... teve uma tempestade e ele morreu perto do Cabo das Tormentas. Então ele não chegou às Índias aliás, não chegou ao Brasil, nem às Índias com Pedro Álvares Cabral. Ele morreu numa das esquadras, num dos navios de Pedro Álvares Cabral, tá? O Bartolomeu Dias, tá? Morreu comandando o navio da frota de Cabral, em 1500. Por coincidência, perto do Cabo da Boa Esperança agora. E vou ficar por aqui. Beijos!